está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 1º de abril de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista de Inhaúma. Pastora Marcione Garcia, nossa menina da mesa de hoje, da comunidade missionária Proclamar em Paciência. Pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama. Doutor Dácio Miranda, que é psicólogo. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje. Nós vamos tratar sobre um assunto que é uma polêmica sempre, porque é uma questão de base, de raiz, e está se multiplicando cada vez mais. A pornografia. Pornografia sempre foi um tema complicado, mas parece que ultimamente isso tem crescido. Você acha arriscado casar com alguém que desde solteiro é viciado em pornografia? Por que tem tanta gente presa à pornografia, hein? Vamos tratar também, minha gente, no nosso Debate 93 de hoje, sobre um alerta. H1N1 faz primeira vítima no Rio e a vacina ainda não foi liberada no sistema público de saúde. Será que o governo vai esperar acontecer mais um problema, mais 2, mais 3, mais vítimas dessa gripe que aí está, também conhecida como gripe suína e também como gripe A? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Rio de Janeiro amanheceu num caos no Rio. Taxistas e as suas manifestações contra a questão do Uber. Eu quero ouvir a sua opinião. Você é a favor? Você é contrário? Você acha que este tipo de manifestação é adequada? Vamos pensar nas diversas classes de professores, bancários, a classe de policiais. Essas manifestações desse tipo, desse gênero, são adequadas na sua opinião? Eu quero ver a sua participação no nosso Debate 93 de hoje. 1º de abril, você costuma falar pequenas mentirinhas, aquela pegadinha, mente e depois diz: ah, não, foi só brincadeira. Eu quero ouvir a sua opinião, é agora, minha gente. É o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Minha gente, vamos começar com esse assunto complicadíssimo que é a questão da pornografia. Ouvinte dizendo: meu namorado me contou que tem o costume de ver vídeos pornográficos. Ele é um excelente pregador, um ótimo namorado, mas diz que faz isso porque não pode se relacionar sexualmente comigo. Eu me sinto, diz ela, humilhada. Será que é um exagero da minha parte? É arriscado casar com alguém que desde solteiro é viciado em pornografia? Uma vez poluída, é possível restaurar a pureza da mente? Porque nos últimos tempos tem sido tão comum ver pessoas presas à pornografia? Pastor Sérgio, muito bom dia, querido. Seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Eu quero ver a sua opinião e a sua participação aqui no nosso programa de hoje, pastor. Bom dia, J.R. Bom dia a todos, aos nossos ouvintes. Na verdade, muitos homens e mulheres têm sido capturados nessa armadilha e eles se encontram, na verdade, irremediavelmente viciados, né, em sua estimulação visual. E essa é uma armadilha que todos os dias, quando nós abrimos um e-mail, tantas coisas na internet, há o convite, e depois que você cai nessa armadilha, para sair é uma batalha,
é uma luta muito grande. Eu cuido de muitos jovens na igreja e vejo o quanto é difícil tratar desse assunto. Pessoas que estão dentro da igreja, como esse jovem do e-mail, pregador, está caminhando com o Senhor, e quem não olhar de um lado espiritual como uma armadilha do diabo, vai condená-lo, vai ficar apontando, quando na verdade é muito difícil. Mas nós vamos caminhar e com certeza vai ter uma orientação boa para esse jovem. Pastora Marcione, ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, querida, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso debate 93, a menina da mesa de hoje. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. Eu queria deixar uma palavra lá de Filipenses que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, quando a pessoa ela tem o pensamento na pornografia, ela não tem verdadeiramente uma mente que louva ao Senhor. Ela está ocupando a sua mente com outras coisas, e não com louvor, com boa fama, com virtude. Não está ocupando a sua mente com a justiça de Deus. Ela precisa começar a repensar sobre os seus... sobre a sua vida, sobre a sua educação, sobre o que ela trouxe da infância, sobre o que veio, o que aconteceu com ela, porque isso é um vício, é um vício sério, de ser tratado, não é fácil, está aí nas nossas igrejas, em todas as igrejas, todos os dias a gente se depara com isso, porém, nós não podemos olhar e achar que isso é normal. Pastora, ao ponto de vista da nossa ouvinte, aí eu quero ouvi-la como nossa menina da mesa de hoje, a expressão dela é essa: eu me sinto humilhada. É a perspectiva dela, quer dizer, a sensação, o sentimento que ela tem, a percepção que ela tem sobre esse assunto é: se ele olha para outras mulheres dentro desse universo pornográfico, é porque eu estou abaixo. Aí ele diz que não é isso, é porque ele não quer ou não pode realizar nada com ela, então ele declina desse relacionamento com ela e faz esta opção, não é? E ela, do ponto de vista dela como mulher, é se sentir humilhada. Com certeza. Duas coisas que eu imaginei quando eu li esse e-mail. A primeira coisa foi, ele contou pra ela, porque ele não precisava ter contado pra ela, né? Ele poderia ter ficado quieto. Isso é uma coisa boa? É um ponto positivo? Não é positivo. Não é um ponto positivo. Olha aí. Ele poderia ter ficado quieto, mas ele falou. E aí que entra o caso. Se ele falou, ele tá querendo alguma coisa. Ou ele tá querendo que ela ceda, sinta a pena dele, ou ele está querendo mostrar pra ela que quando nós casarmos, eu já tenho esse vício. Eu já vejo. Então você não vai poder me cobrar. Se você casar comigo, você não vai poder me cobrar. E outra coisa, JR, que é muito sério. Muitos homens estão deitando na cama, já que nós estamos falando de sexo, nós precisamos falar de uma maneira que o povo entenda. Claro. Né? O casal deita na cama, e quando a pessoa tem um vício pornográfico, ele não deita com a mulher dele, ele deita com a mulher que ele viu na televisão. Agora, e o vício não é só delas, né? Não é só deles. Tem delas também aí. Tem. Apóstolo Alexandre, muito bom dia. Concorda com o que disse a pastora Marcione? Concordo, na verdade, o problema da pornografia é antigo, né? E o problema dele não é só em si ele tem os desdobramentos do que levou a desencadear a pornografia e o que ela vai desencadear dali para frente, com outros problemas que vão trazer consequências, sequelas para o casamento, até que se procure ajuda espiritual e psicológica. O doutor Dácio, nosso psicólogo à mesa de hoje. Bom dia, querido, bem-vindo. Como analisa esse aspecto e as opiniões dos companheiros até aqui? JR, o instinto sexual tem um poder enorme sobre o ser humano, em especial sobre o gênero masculino. Para você ter uma ideia, JR, a testosterona, que é o hormônio masculino, é 30 vezes mais potente do que a progesterona, que é o hormônio feminino. O advento do pecado, ele transformou esse conjunto de fenômenos relativos ao instinto sexual. E aí surge o obsceno, que é um comportamento contrário à decência e ao pudor. E a pornografia é a explicitação dessa transformação, através de vídeo, de revistas, através de filmes. Entretanto,
o ser humano tem a capacidade de poder ter controle sobre os seus instintos, inclusive sobre os instintos sexuais. Então, eles, em querendo e entendendo a realidade, ele pode efetivamente dominar e controlar esses instintos. Não vai eliminá-lo, mas vai controlá-lo. Na verdade, o que se percebe aqui é que esse rapaz, né, ele efetivamente está usando de um artifício para persuadir a essa moça, a essa namorada, a deitar-se com ele na cama. Mas vocês estão dizendo isso, a gente fica numa crise aqui forte, porque ou ele está sendo sincero e dizendo o seguinte: poxa, olha, eu tenho uma dificuldade, me ajuda, ou ele está usando isso como uma estratégia. Pelo que eu entendi aqui, dos dois companheiros até agora, estratégia. Os amarelinhos, vocês estão de amarelinho hoje, os amarelinhos aqui da nossa mesa estão dizendo que é isso mesmo, aí uma estratégia. Ouvinte nossa participando aqui no nosso WhatsApp, você participa conosco aqui pelo 96803-8319, 96803 é a sua participação no nosso WhatsApp, também no nosso Facebook da Rádio 93 FM, a sua opinião, participação sobre todos os nossos temas está absolutamente liberada para sua opinião a partir aqui do nosso post com os nossos debatedores, uma foto muito legal que aqui está. Você pode ligar pra gente 24610093, esse é um canal que você liga, vai falar, a Luciana vai te atender e nós vamos interagir também pelo 24610093. O ouvinte do nosso WhatsApp dizendo: olha, como todo vício, o vício da pornografia, a questão toda é evitar. E a outra ouvinte dizendo aqui: como o noivo é pregador e é viciado em pornografia, isso tudo ao mesmo tempo, é o mesmo indivíduo, é aquele que prega e é aquele que é viciado. E aí, companheiros? É complicada a situação, e o pior é que quando a gente lê o que foi lido aí sobre ela se sentir humilhada, né, por ele ver isso tudo e ela saber, pior vai ser depois do casamento, porque ele vai levar isso pra dentro do casamento. Ele vai levar isso pra dentro do casamento, e porque esse vício estimulante, visualmente falando, ele não vai conseguir superar. Então é melhor que ela aproveite que ele é um pregador e usa a palavra para falar sobre Deus, sobre libertação, sobre cura, e usa a palavra para ele, sentando com ele e abrindo, de repente se abrindo para ele, porque de repente ela está falando pra gente que se sente humilhada, mas talvez ela nunca tenha sentado com ele para falar assim: eu me sinto humilhada quando você está fazendo uso da pornografia. Ela precisa se abrir com ele usando a palavra de Deus. Olha o ouvinte dizendo: meu marido era diácono da igreja e hoje se encontra afastado por causa da pornografia, já o confrontei várias vezes. Como esse negócio tá um encrenque, hein, companheiros? Tem muita gente aqui absolutamente envolvida, absorvida. Quero só dizer para os nossos ouvintes que é muito legal ouvir aqui e ler a participação de todos. A gente só precisa que seja tudo por texto, porque não dá tempo aqui, pela velocidade que a gente tem, a gente não tem tempo para ter o áudio aqui especificamente, né? Mas tem a sua opinião, escreva, passa aqui pra gente, pode escrever do jeito que você achar que deve aí, a gente vai lendo aqui com prazer e muita alegria. Ouvinte aqui: a masturbação também é uma forma de pornografia? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. E aí? Claro que é. Ele vai pensar o quê? Ele vai ficar: glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. A pergunta é de uma menina, hein? Vamos entender que não são só os meninos, a questão aí tá pros dois lados. Então quer dizer que a questão da masturbação é o que motiva a masturbação, tá ligado à pornografia. É isso, Dácio? Sim. Microfone, pastorzão. Microfone. O cara não pensa no Serafim na hora que tá se masturbando. Serafim. Isso faz parte do conjunto dos fenômenos do instinto sexual. Entre a masturbação, inclusive entre os homens, é 100%. Na adolescência, estatisticamente falando, 100% dos jovens se masturbam, masculinos se masturbam, um percentual menor entre as mulheres. E isso faz parte do ser humano. Todo ser humano, e aí isso inclui pastores ou não, estamos sujeitos a isso. Eu me incluo nisso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, o que precisamos é exercer controle cognitivo entre querer e não querer. Quando você exerce esse controle, você administra todos os seus conflitos. Acho também que parte muito do princípio da facilidade que nós temos na internet hoje, né? Na verdade, antigamente o camarada dependia de uma revista, algo que fosse mais difícil de acesso. E hoje você, com o teu celular,
com o seu próprio o tablet, notebook, você tem acesso a isso. E isso se banalizou, aliás, se tornou-se um vírus, né? Que invadiu todas as famílias aí. Viralizou, essa é a expressão. Mas, mesmo, pastor, tá certo, mas acontece o seguinte, os meios de comunicação, eles se desenvolvem, mas o ser humano é o mesmo, e ele que tem que ter esse controle, não é a web que é culpada por uma coisa que ele se descontrola. Não estou dizendo que ela é culpada, estou dizendo que a dificuldade inibe. A facilidade, mas a facilidade consciência amplia. Mas a consciência dessa realidade continua é que sendo exerce pecado, o controle é verdade. sobre essa. A web, ela pode ser benéfica ou maléfica, depende de como eu vou usar. Agora, aqui outro ouvinte dizendo aqui o seguinte, irmãos, é o seguinte: trocar fotos sensuais, marido e mulher. A pergunta é essa: maridão tira uma foto, manda pra esposa, a esposa tira a foto, manda pro esposo. Isso é pornografia? Me olha assustado não, o ouvinte tá perguntando. Eu sei lá, JR, eu tenho uma concepção de casal de pra que o casal vai ficar tirando foto sensual se nós já estamos ali pessoalmente, podemos nos apresentar. Podemos se apresentar sensualmente na hora de quando estiver. Tá perguntando ouvinte, não é se o ouvinte tá perguntando, é pecado? A pergunta do ouvinte é essa. Eu entendo o seguinte, entre marido e mulher, o que for acordado entre os dois é válido. Por quê? Porque é uma relação que envolve sexo, que envolve libido. Ninguém faz sexo sem libido. E na esteira do libido, o que for acordado entre marido e mulher é válido. Eu acho até, partindo para a própria palavra de Deus, quem lê Cantares fica encantado quando vê que ele pode colocar o vinho no umbigo. Então eu acho o seguinte, eu vou por essa linha mesmo, que os dois não se sentem defraudados. Exatamente. Agora, o risco talvez esteja aí sim. Que hoje, por conta de e a gente fala do avanço da tecnologia, que se essa foto cair em mãos erradas. E também eles verem um filme para poder dar aquela coisa. A meu juízo, o erro está no uso do mecanismo da mídia. Não se deve usar por uma questão exatamente do risco de evadir isso. Agora, entre os dois. Sim. Vocês não acham que tem uma questão, e aí, pastora, para identificar aí com a sua linha, é que às vezes o nível, né, a sede aumenta, no sentido de que hoje você faz uma coisa, agora você tem que fazer uma outra. Aquela ideia de tem que apimentar, tô botando aqui entre aspas, entendeu? Tem que o relacionamento estar aquecido. Muitas vezes a pessoa pode entrar, vai tirar uma foto, agora é uma foto, a foto em casa, daqui a pouco tem que ser a foto em público. Tem que ser uma foto em público no meio de gente. Você tá dando, tô dando só um exemplo aqui, radical, só para poder explicitar o seguinte: a questão se você der linha na pipa, a pipa vai longe. A pipa, o negócio é a pipa. Eu não sei se o fato de eu ser apaixonado pela minha esposa, o JR, ajuda muito, mas o fato de eu ser apaixonado não me cria nenhuma vontade de estímulos que vai se aumentando cada dia para poder eu ter relação sexual com a minha esposa. Então, o fato de eu ser apaixonado já é o bastante para eu sentir prazer, para eu querer estar perto, para eu querer abraçar e por aí afora. Agora, a pessoa começa com uma foto, daqui a pouco tem que apimentar e vai aumentando, vai piorando a situação. Ouvinte dizendo aqui por telefone: conheço um casal em que a menina casou achando que com o tempo ele iria mudar e parar, mas aconteceu o contrário. O casamento adoeceu, ela se afastou da igreja e ele continua na prática. Outro ouvinte: eu sou convertida, meu marido não. Ele, não convertido, assiste filmes pornográficos, já foi motivo de briga entre nós. Eu me sinto humilhada e o pior, diz ela, eu me sinto traída. Mas observem bem, ela é a parte fiel nessa história e ele não. Está absolutamente claro que o posicionamento dela é contra. Olha como tem gente participando, trazendo opiniões e perguntas sobre esse assunto. É sempre, basta a pessoa querer, quando quiser se libertar, diz aqui um dos nossos ouvintes, né? Outro ouvinte dizendo, cooperando aqui, essa pessoa, por não poder se relacionar sexualmente,
usa a desculpa da pornografia, não percebendo que caiu em uma armadilha e não quer sair, pois pelo que diz aí o texto, o namorado não demonstra um esforço para sair desse cárcere. Outra ouvinte, com certeza ele contou para ela para pressioná-la a ter relacionamento com ele, pois isso não é o tipo de coisa que se revela para uma noiva ou namorada. Acho que ela tem que redobrar a vigilância. Desse jeito. O que eu também posso alegar aqui é o seguinte: na verdade, ele pode até estar querendo encontrar um meio de justificar-se para ela, porque talvez, não estou querendo dizer que não seja o que seja, na verdade a gente está aqui fazendo conjectura, né? Mas eu penso que uma das conjecturas que a gente pode traçar aqui é o meio de legalizar o pecado dele, sem sentir-se desconfortável em relação a ela. Não seria o caso de nem querer se deitar com ela. É óbvio que um abismo chama outro abismo. Para ele fazer essa prática, ele também ambiciona, mas de alguma maneira alguns usam, né, as suas fragilidades para proteger seus pecados. Eu sou assim porque eu não consigo resistir, eu já orei, eu já jejuei, eu já fiz isso, mas a gente sabe que isso não é verdade. Olha, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar em todas as nossas fraquezas. Ouvinte dizendo aqui uma frase, sabe aquela frase que faz forte, né? Pornografia no relacionamento é trazer uma terceira à pessoa. Exatamente. Com o consentimento do outro. Exatamente. Exatamente. Hashtag forte, né? Não? Exatamente. Hashtag forte. Forte Brasil. Olha, tudo depende. A nossa vida, não só na questão da pornografia, em tudo. Nós somos um ser cuja nossa estrutura é adâmica, ou seja, pecaminosa. Sim. E tudo depende da cognição e do volitismo. Ou seja, tudo depende do teu entendimento sobre aquilo que você está vivendo, seja o que for, e do exercício da tua vontade sobre aquilo que for. Se você entende e não quer, você mudou o teu comportamento e não faz. Agora, se você entendendo, mas querendo, seja sendo pastor, o que for, isso aí, vai ainda continuar fazendo. Então, e se você quer sem não por não entender, também não muda. Então, esse binômio é que regula todo o nosso comportamento. E isso é a responsabilidade de cada um de nós diante de Deus. E sabe o que isso me preocupa, doutor Dárcio? É exatamente por ele ser um pregador da palavra. Isso me preocupa muito, porque ele está na frente. Entre aspas, um grande pregador. Né? Eu coloco entre aspas, esse grande. Isso é muito triste, porque ele está falando como... Há muita hipocrisia nisso, falou, porque ele tem consciência disso. Exatamente. Mas tem um dado que ela o admira. É um dado... Então, não é? Isso Olha que é o perigoso, porque ele deve ser aquele cara, né? Que deve ter uma oratória bonita, um bom conhecimento, deve ser um bonitão, né? É um blá blá blá. E como disse o doutor Dácio acerca da vontade, essa vontade ela vai ser vencida por você alimentar o seu espírito. É como começou com Filipenses. Exatamente. Tudo que for lícito, tudo que é de boa fama, né? Se há algum louvor, nisso pensai. Então, se você alimenta os seus desejos, né? Olha, automaticamente a sua carne vai estar muito mais forte. Usando uma linguagem freudiana, o superego é o nosso sensor crítico. Tudo que você faz, se você tiver uma crítica sobre você mesmo, siga essa crítica. Ou seja, tenho certeza absoluta que esse camarada, ao fazer o que faz, ele se critica naquilo que está fazendo. Eu ia até dizer isso, doutor Dárcio. Eu li um artigo de um psicólogo e ele falou que na maioria das vezes as pessoas que fazem, que cometem, quando termina, porque é tudo tão rápido, quando termina eles se sentem tão culpados, enojados até, exatamente. E muitos têm dificuldade em se relacionar dentro do seu relacionamento casal, marido e mulher, por causa disso que comete. Olha aqui um ouvinte, lembrando que um debatedor nosso disse numa certa ocasião: se a carne é fraca, pecado não é vitamina. Hein? É forte, pastora? É forte. Forte Brasil, é forte Brasil. É forte. A frase aí está, né? Aqui os ouvintes vão opinando aqui, contando suas histórias, ouvintes dizendo: sou casada há 15 anos e recentemente meu esposo recebeu de um amigo do trabalho fotos e vídeos pornográficos. Meu filho estava jogando no celular dele e por sorte não viu. Enfim, briguei muito com ele, mas acho que ele não me entendeu. Me sinto também como mulher ofendida.
Pedi a ele para ouvir o debate. Falem com ele aí. Tá ouvindo vocês aí. Vai lá, apóstolo. Fala direto com ele. Pois é, meu amado, você que tá ligado aí, pense no prejuízo que você traz para sua vida, para sua família, para o futuro do seu filho. Porque os exemplos arrastam. Imagine o que o seu filho consegue entender sobre o pai fazendo isso. Então, é quase que um pecado geracional, passando de uma geração para outra. E isso lá na frente tem uma conta, você paga muito alta. Paga hoje com um casamento desestabilizado, paga hoje com um relacionamento frustrado com Deus e paga amanhã com um filho também desorientado. Quem estrutura a personalidade do filho são os pais. Então você, pai, que tem uma realidade que você que se autocritica, saiba que você pode transmitir, que você transmitirá isso para a personalidade, na querendo formação, ou não, né, Dácio? Querendo ou não, você transmitirá isso para a personalidade do teu filho. Um ouvinte dizendo, JR, quando eu me casei, passou só um mês, e o meu esposo me propôs assistir filme com ele. Né? Aí eu disse para ele que não aceitaria, hipótese alguma, claro que com muito carinho e sabedoria. Hoje já temos 12 anos de casados, graças a Deus ele nunca mais me propôs isto, glória a Deus, hoje ele faz parte da equipe de libertação em nossa congregação, olha bem. Amém. Quer dizer, o camarada que estava preso, a mulher foi fundamental para que ele pudesse trazer, para que pudesse compreender a realidade que aí está. O fato, gente, é que este assunto, e nós vamos retomá-lo em breve aqui para que os nossos ouvintes tenham, porque são muitas perguntas, né? A tecnologia, como disse o apóstolo, ela trouxe muitas oportunidades que não existiam. Coisas que não existiam. Essa troca de fotos, você vê que o menino estava no celular, quem mandou e tal, não vê, e tem pai que esquece, tem pai que não sabe, e tem amigo, pelo amor de Deus, teu amigo manda foto, tua amiga manda foto, diz, olha, não manda mais, eu não quero. Ah, mas tem um grupo aqui, não sai do grupo. Você tem que se posicionar. Se você não se posicionar, que eu não quero brigar com ninguém, porque sabe o que é, as pessoas depois vão me excluir. Ué, melhor te excluir de uma coisa que é ruim e te incluir numa coisa que é boa, é ou não é, companheiros? Sem dúvida. Pode falar, pastor Sérgio. Eu fazia parte de um grupo, por ser policiais, pessoal, vamos formar um grupo aqui, legal, entramos no grupo. Aconteceu isso, nós botamos lá uma plaquinha, né? Regra. Proibido pornografia. Continuou, eu entrei como pastor, dei uma palavra. Continuou, eu saí do grupo. Você saiu do grupo. Não dá para eu estar num grupo onde não tem nada a ver com meus princípios, com o que eu prego, com o que eu vivo, e sair fora. E foi combinado, né? Foi combinado. Foi combinado isso aí. Junta-se aos bons e serás um deles, né? Ou se você juntar-se aos maus, você também será. Os bons costumes, né? A exposição ali, a oportunidade, né? Que a pessoa. Uma coisa que eu ouvi certa feita de um dos pastores que eu até achei interessante e sigo isso e oriento, e vou aproveitar aqui. Sua rede social, seus amigos. Apareceu lá a jovem lá, seminua lá, meu amigo, bota no bloqueio. Porque aquilo ali já vai trazer um abismo. Fecha a porta. Se a mulher diz que ele é um bom pregador e o admira, porque ele não prega para ele mesmo, que é mais prazer na presença de Deus do que o pecado, para que ele mude o foco do desejo. Essa é a dúvida que ela mesma tem. Ele prega para os outros, mas não prega para ele mesmo, porque se ele pregasse também para ele, é o que diz o ouvinte, produziria alguma mudança. Mas veja, a Bíblia diz, Jesus contou isso, que existem pessoas que oram de si para si mesmo. Você imagina, a oração, o cara ora para ele mesmo. Então nós temos realmente uma luta muito grande, uma batalha que deve ser travada todos os dias da nossa vida, e ninguém está isento disso, como disse o querido Dr. Dácio. Nós precisamos de purificação pelo sangue de Jesus. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como um vaso de honra da casa do rei.
Esse H1N1, minha gente, vocês ficam assustados com essa história que aí está? A Secretaria Municipal de Saúde do Rio estuda junto com o Ministério da Saúde adiantar isso aí, porque já houve um caso no Rio, em São Paulo são muitos outros casos, pelo menos 42 vítimas no estado de São Paulo, e a previsão é para o próximo dia 30. Hoje é dia 1º. Nós estamos falando, senhor, daqui a um mês, então vamos começar a resolver. Daqui a um mês, tá certo? Daqui a um mês, hein? Daqui a um mês. E a pergunta é, você acha que essa vacina já deveria ter sido liberada no sistema público? Nosso estado está preparado para enfrentar um surto de H1N1? No dia a dia você toma medidas para se proteger ou só lembra da proteção quando lê ou vê notícias sobre esse assunto? E aí? Olha, JR, os vírus e as bactérias vão respeitar esses 30 dias. Ah, vamos esperar, né? Vamos esperar para que eles só venham após a vacina, entendeu? Isso é querer enganar o povo, Meu gente. Deus. Os governantes pensam que o povo, eles depreciam a inteligência do povo. Isso é um absurdo. A nossa saúde pública está falida, como a nossa política está falida. É revoltante como a gente é violentado, e nós, povo brasileiro, nós somos muito passivos. Eu não sei como a gente vai reagir diante de tantas coisas que estão acontecendo, entre elas essa vergonha da área pública. Eu trabalhei durante 25 anos em hospitais. Hoje eu não me encontraria em condições de trabalhar. No meu tempo haviam dificuldades. Eu já estou aposentado. Eu já tenho 35 de formação. Agora, no meu tempo, as coisas ainda eram deficitárias, mas eram muito melhores do que é hoje. E isto é, quem paga por isso, quem sofre por isso, quem morre por isso, é o povo que sustenta todo esses que estão na governança, que são empregados do povo e se chamam de excelência. Isso revolta. Eu creio que também é o seguinte, Otávio. Na verdade, num país que não se cuida de dengue, de zika, chikungunya, um a mais para piorar o quadro trágico. E o que eu vejo é o seguinte, esses dados aqui são mentirosos, porque eles seguram informações. Exatamente. Com certeza já foi além de em São Paulo, já foi além aqui no Rio, inclusive, aqui no Rio. Então, na verdade, isso aqui é uma farsa, já a informação em si já é uma farsa. Já é. Com certeza. E assim, a gente vai vendo que todos os dias é uma notícia, né? Que vai nos deixando mais indignados, e o pior, nós nos sentimos impotentes a essa situação. Uma situação que tem que ser para ontem, agora só pro dia 30. Então, assim, a gente vai ficando aborrecido e não pode agir. O Estado não está preparado para H1N1. Lembro-me quando teve o surto da dengue, não sei, 2000, 2002, eu não sei, que foi um surto bem pesado. Eu tive uma infecção estomacal e fui pro hospital, e era um hospital particular. E ainda assim, com esse surto, essa epidemia da dengue, eu quase não pude ser internada e precisava, porque eu estava num estado muito ruim e o hospital estava completamente lotado, os públicos não tinham condições alguma, ninguém tinha condições de poder pegar pessoas que estavam com outras enfermidades. Agora, do jeito que está falido tudo, esse surto de H1N1 vir... A conclusão que eu chego aqui ouvindo-os, e vejam se é isso mesmo, é que o Estado não está pronto, que essa história de um caso só não é verdade, que tem outros casos aí que estão escolhidos ou não foram relatados. Vamos dar essa alternativa, esses casos não foram relatados, ou já foram relatados, mas não foram anotados aqui como com essa responsabilidade, que essa é uma função do próprio Estado, do Ministério e do próprio Estado. E quando você observa isso, você diz, então nós não estamos preparados para isso, como não estamos preparados para aquilo, nem para aquilo outro. Parece que nós estamos despreparados. Eu tô lembrando daquela frase, imagine na Copa. Quer dizer, hoje a gente não consegue, quando para pensar na Olimpíada e com o número de pessoas que vêm pra cá, e quando você lembra que uma das possibilidades do Zika vírus foi ter vindo durante a Copa das Confederações, isso tenha chegado aqui durante a Copa das Confederações, ou seja, quando milhares de pessoas vieram pra cá, este é o dado
técnico, é a pesquisa do Ministério da Saúde que aponta isso. Você imagina quantos outros virão e quantos outros irão. A questão, a meu juízo, é toda ela em razão de decisão política, que não há interesse político de cuidar do povo, mas sim de cuidar do seu próprio umbigo. É o que a gente vê por aí. E quem paga e quem morre somos nós. Olha, os taxistas estão realizando desde o início da manhã de hoje, dessa sexta-feira aqui no Rio. Você que está acompanhando a gente pela internet, estão falando de sexta-feira, dia 1º de abril, manifestações em vários pontos contra o aplicativo Uber. Os motoristas de táxi estão andando em velocidade reduzida, prejudicando o trânsito em vários locais. A 93 FM está dando uma cobertura extraordinária sobre esse assunto, informando aos nossos ouvintes através do nosso helicóptero e através aqui das entradas dos nossos repórteres para poder informar melhor aos nossos ouvintes. Essa forma de manifestação, na sua opinião, é adequada? Você é contra ou a favor do Uber? Como você acha que as classes, taxistas, professores, médicos, policiais, bancários e outros deveriam reivindicar os seus direitos? E nós temos aí a opinião dos nossos ouvintes e eu queria começar ouvindo vocês. Eu sou favorável ao Uber desde que primeiro se ajuste o problema dos taxistas. Porque tem muito taxista precisando resolver situações pendentes, legalizar coisas, e a prefeitura não está fazendo isso. E eles estão aguardando isso. Então, depois que resolver a questão dos taxistas, depois que eles estiverem com tudo resolvido, aí nós vamos para um segundo caso. Aí vamos fazer uma legalização do Uber, fazer tudo como deve ser feito, como é os taxistas. Aí sim, eu concordo com o Uber. Mas eu acho que o Uber, aí eu vou dar minha palavra de contraponto, é o seguinte: o Uber não tem nada a ver com a má gestão dos táxis. Por exemplo, o Rio de Janeiro é o único estado no nosso país que se vende autonomia. Isso qualquer prefeitura você pega. Então, o que eu entendo é o seguinte: a gente não pode misturar as coisas. Desde que o Uber estabeleça os critérios, né, cumpra os critérios estabelecidos pela prefeitura, ele pode funcionar à vontade. Agora, vamos combinar uma coisa: quantas vezes você pega um taxista que é mal educado, que é grosseiro, que te atende com... Não são todos, é óbvio, tem muita gente ouvindo isso agora. Mas o Uber propôs o seguinte: um tratamento, um relacionamento diferenciado. Exatamente. Quem já andou de Uber, eu já andei de Uber e quem já andou sabe que o tratamento é outro. Então eu acho que os taxistas deveriam se reinventar na sua história, no seu trabalho. Aliás, pastor, o Uber surgiu em decorrência da deficiência dos taxistas. O Uber é uma realidade irreversível porque ela já é mundial. O mundo adotou isso e funciona muito bem. Aqui está sendo implantado com qualidade, coisa que a classe taxista não está tendo essa qualidade. Daí porque quem norteia isso é a demanda de uso. E o público hoje está gostando. O que precisa é os taxistas se espelharem no Uber. Mas o ponto, gente, é o seguinte: é que existem exigências 1.000 para taxista e exigências 100 para Uber, tá certo? Tô dando aqui, ó. Eles têm uma exigência X ou tem exigência Y. E isso é uma questão que o município estabeleceu. Agora essa briga é exatamente por conta disso, que foi autorizado, tava naquela, vai autorizar, não vai autorizar. Alguns continuaram utilizando o serviço sem autorização e agora a questão é essa. Mas o Uber não tem culpa disso, é o legislador que não deu. Agora você quer ver uma coisa? Hoje o aeroporto, o Galeão, estava vazio, porque eles resolveram travar a entrada das pessoas. Eu te pergunto, o que uma pessoa que tem uma viagem marcada, que disponibilizou financeiramente, tem a ver com essa disputa? Mas aí que é o ponto que envolve o tipo de manifestação. Ele pode ser bancário, ele pode ser professor, ele pode ser, enfim, imagina, qualquer classe pode ter e tem direito de reivindicar. A questão, esse tipo de manifestação mais ajuda o taxista ou mais atrapalha? Eu acho que mais atrapalha, porque atrapalha a vida do povo. E revolta o povo. Revolta o povo, eles vão criar um problema das pessoas acabar dando mais apoio ao Uber do que a eles. Então, a manifestação deles tinha que ser realmente contra os governos e não contra o povo. O problema é que a gente tá gritando e ninguém tá ouvindo a nossa voz. O que tá acontecendo com o povo hoje é que o povo tá no limite. Então, assim, eles estão parando tudo, vão parar, vai ter outras classes que vão parar tudo e vai parar.
Porque eles estão cansados de gritar e o governo não ouvir. Então, quando para, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Não são essas manifestações que levam o povo a ser prejudicado que vão resolver as questões. As questões são resolvidas através do diálogo, independente do que eles fizeram. Mas eles não querem ouvir, doutor Darcy. Pois é, mas acontece que não é isto que vai resolver. Qualquer classe, ao entrar em greve, quando paralisação, só prejudica o povo. Não Sempre é pela paralisação, tem que ser através do diálogo sem paralisação. Isso aqui resolve. Ouvinte trazendo o seu posicionamento aqui, ouvinte dizendo sou favorável, outro ouvinte também dizendo sou a favor. Mas o usuário é livre para escolher a melhor forma deles contra-atacarem e melhorando os serviços deles. No Uber, o atendimento é maravilhoso, tem atenção, conforto, enfim. Outro dia, pedi ao taxista para ligar o ar e ele ligou com uma má vontade que só aí que nós podemos observar as dificuldades na hora da escolha. É opinião aqui dos nossos ouvintes. Outro dizendo, eu tô revoltada com o que tá acontecendo no nosso país. Tô quente, JR, tudo é só para prejudicar o povo brasileiro. Que isso? E ainda temos que pagar por conta disso? Diz aqui a nossa querida ouvinte trazendo a sua opinião, seu posicionamento sobre esse assunto. Abre o WhatsApp. Eu tô revoltado com o WhatsApp que é lento. O povo é partidário, eles querem destruir o governo, mas manter o sistema que é exatamente o que deveria ser destruído, o sistema burguês, e isso é fato para que as coisas funcionem bem para todos. São as opiniões dos nossos ouvintes aqui. Por que não organizam e fazem um protesto no domingo? No domingo, diz aqui o ouvinte, vai domingo e faz ali. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte, sou a favor do Uber, pois o sol brilha para todos, desde que se regularize, fora que essa é mais uma forma de gerar empregos. Opinião de outros ouvintes aqui. Olha, ouvinte aqui, sou fulano de Niterói, já fui taxista em Niterói, tive amigos que em dia de chuva iam embora. Quem não dá assistência, abre espaço para a concorrência. Exatamente. Hashtag Forte Brasil, pastora. Forte Brasil. Fora que as classes aqui são bem distintas, né? Policiais, de taxistas e professores, porque os taxistas, na verdade, têm que mostrar o bom serviço para poder, né? Ter lá os clientes. O policial, o professor são massacrados pelo governo e... O taxista também é, pastor. Não diga que o taxista não são. As classes são distintas, os serviços são distintos. Claro que são distintos. Né? São bem distintos. E mas a questão é o tipo de manifestação. Não, aí tudo bem, eu acho que se os professores vierem pra rua e estiverem ali na avenida principal, vamos pra Presidente Vargas, Rio Branco. Eu acho que é viável a manefestação de que não tenha quebra-quebra. Eu acho que é viável. Paralisação de aulas. Eu acho que tem que acontecer. Que não é por aí. Agora, nós vemos outras classes sofrendo muito aí, como os policiais que estão aí sem 13º até hoje, estão com salário atrasado. Tem muita gente abandonando, não tem, pastor? Aí fica difícil de continuar até trabalhar, não pode parar, não pode ter greve, né? Porque se tiver greve vai expulso. É complicado. Ouvinte dizendo esse tipo de manifestação feita pelos taxistas eu considero egoísta, pois só pensam na causa deles sem se importarem com quem eles estão atrapalhando. A população sofreu por causa deles, diz aqui um ouvinte. Tem gente a favor e gente contra. O povo tá, pela sua leitura aí, JR, isso já é um pequeno exemplo de uma realidade muito maior de que o povo está aceitando o Uber. O taxista é que tem que mudar e manter o Uber. Tem espaço para todo mundo. Mas a questão é a fiscalização e as exigências que são feitas mais para um e mais para outro. Eu acho que a grande guerra deles, não, Juliano? A grande guerra deles não é essa? Não, pega o outro microfone, Uber, tem 3. Né? Na verdade, a culpa é de quem administra os dois sistemas, taxistas e Uber. Porque é uma máfia. Se você hoje quiser ser um taxista, você tem que comprar uma autonomia ou trabalhar com permissionário. Você não tem direito de exercer a profissão taxista indo à prefeitura e pegando um registro, como é feito em São Paulo, como é feito no estado. Hoje você se vende autonomia aí a R$130 mil, com um carro a 180 mil. Sim, mas a manifestação deles é por causa das exigências. Se houver a mesma exigência, eles estão mais pela Uber, concorrência. Ainda que o serviço seja melhor, mas a fiscalização e as exigências têm que ser as mesmas. Ouvinte aí dizendo aqui no nosso WhatsApp, outra coisa, enquanto eles estão aí protestando em plena sexta-feira, os motoristas do Uber devem estar faturando, diz aqui a nosso ouvinte. R$20. Deu desconto? Deu desconto hoje pra rodar. Em Vila Isabel, ouvinte dizendo, aliás, um ouvinte taxista dizendo, sou cristão e taxista, trabalho 16 horas e já saio de casa para trabalhar devendo R$250 da diária. E às vezes eu volto com apenas R$50 para casa.
A manifestação é válida porque a prefeitura precisa se posicionar, liberar as autonomias dos taxistas auxiliares que estão escravizados. O que eu não concordo é impedir o direito de ir e vir dos trabalhadores. Exatamente. E nem com as agressões aos trabalhadores do transporte executivo. É a opinião de um taxista, alguém que está vivendo esse dia a dia aí, que é uma realidade que está aí. Nosso ouvinte precisa de informação sobre trânsito. Tem gente que não sabe se sai de casa, se fica em casa, se vai trabalhar ou aproveita a onda e diz, olha, eu não fui trabalhar e a culpa é do Uber. E aí, Juliano? Pois é, JR, eu acompanho desde os primeiros momentos dessa manhã a movimentação dos taxistas. Eu estive aqui na região da Leopoldina, que foi um dos primeiros pontos de concentração dos taxistas nesse protesto que parou o Rio de Janeiro e ainda para. E como você falou, o trânsito ainda é muito complicado pela cidade. A prefeitura decretou estágio de atenção devido aos impactos provocados pela manifestação desses taxistas. Protesto esse que é contra o Uber. A orientação é para que, se você vem principalmente para a região central do Rio de Janeiro, evite carro, evite ônibus. Faça uso dos sistemas BRT e BRS, que são os ônibus que têm corredor exclusivo, que não sofrem ainda nenhum tipo de intervenção no trânsito, porque tem vias exclusivas para eles. Também utilize aí o metrô, trem e barca. Lembrando que a barca serve para quem está na região de Niterói, São Gonçalo, que a ponte ainda tem 40 minutos de trânsito em direção ao Rio de Janeiro, de trânsito lento, mas isso só a ponte. Isso agora, e só a ponte. Fora todo o trecho que você tem que percorrer para chegar ao centro do Rio de Janeiro, passando pela Francisco Bicalho, Presidente Vargas, que são vias que ainda têm reflexo por conta da paralisação dos grupos que foram justamente nessas vias. Aqui, principalmente na Francisco Bicalho, que é bem perto da rádio, os grupos pararam todas as vias praticamente. Foi necessário até a presença do batalhão de choque para haver ali uma intervenção e poder, né, que eles liberassem algumas vias. A Francisco Bicalho, a gente lembra, chegou a ficar interditado uma parte da manhã, porque a 7 Rio teve que desviar o trânsito pela via binário para tentar desafogar quem vinha da Avenida Brasil e também da Ponte Rio-Niterói. E a barca serve também o pessoal da ilha, né? Tem a estação Cocotá, pode fazer uso. A pergunta que eu faço e vou deixar aqui para vocês é a seguinte: se todos os taxistas deixassem de serem taxistas e prestassem serviço ao Uber, será que a justiça e a prefeitura demorariam tanto para regularizar a situação e decidir se o serviço é ou não útil para a população? O que vocês acham, queridos? Posso? Olha só, eu vou começar pelo que a gente ouviu desse taxista. Você viu que ele já sai devendo 250? Por que a prefeitura não dá ele o direito dele trabalhar para ele mesmo? Porque ele tem que se submeter a ser um permissionário. Então, na verdade, eu penso que essa colocação aqui do Luciano foi muito boa mesmo. Se todos eles decidirem ser do Uber, já imaginou como é que fica a prefeitura sem arrecadação? Sem o que ela cobra, né? Porque hoje a pessoa, para ser um taxista, ele tem que, no mínimo, disponibilizar aí de tanto documento, disso daqui, uns R$2.000, para começar a trabalhar. Então é por isso que o Uber, ele vai ligar o ar-condicionado com muito prazer, ele vai abrir a porta para você, ele vai te dar até um café, ele vai te oferecer uma bala, um chocolate, porque ele não tem que pagar nada. Então, assim, pra ele é mais fácil, porque hoje, pra ele tá sendo mais fácil do que o taxista. Por isso que eu concordo com o Uber, desde que se regularize os taxistas pra gente poder colocar o Uber aí direitinho. E essa responsabilidade de regularização é dos governantes. Eles regularizam para que o povo possa usá-los. Participação aqui dos nossos ouvintes aqui, um taxista dizendo: JR, bom dia, eu sou taxista e sou cristão, avisa as pessoas que estão aí, vocês, hein, que o dia em que eles ficarem sem salário por alguns meses e eles observarem que o diálogo não funciona, eles com certeza irão para a rua. Eles reclamam disso também, que eles procuram o diálogo e não há diálogo. Tô falando dos taxistas, tá? Pois é, vai lá pra casa do prefeito, para em frente à prefeitura. Eu acho que os meios de trabalho, de questionarem os direitos deles, podem ser outro, ao invés de prejudicarem a população. Mas, apóstolo, não é de hoje. Eles estão nessa luta já há um tempo. Os taxistas. Imagine, vamos colocar do lado de quem está precisando chegar no aeroporto. Sim, eu entendo. Tá andando pela mala. O que ele tem culpa se o prefeito... Deixa eu trazer uma palavra clara aqui para os queridos ouvintes que estão aqui nos acompanhando. Um deles dizendo: olha, eu tô decepcionado, vocês estão apoiando o Uber,
uma rádio evangélica apoiando ilegalidade. Escuto vocês todos os dias, estou arrasado. Deixa eu dar uma palavra em nome da própria rádio aqui, e aí vocês falam aqui individualmente. Primeiro, para dizer o seguinte, que os debatedores são livres, alguns podem ser favoráveis, outros contrários, e eles são livres para poder trazer a opinião deles sobre esse assunto. A discussão não é a questão aqui ou ali, a questão é sobre o que está acontecendo no Rio hoje, e ainda que fosse uma opinião do debatedor, nós temos que entender, é direito do debatedor, pode discordar dele. Não, então aqui, eu tô vendo a mesa aqui, nós temos 4 pessoas à mesa, eu não tô vendo que todos estão de acordo. Tô vendo, discorda num ponto, concorda no outro, discorda num ponto, discorda no outro, mas o que está acontecendo aqui, aí, queridos taxistas acompanhando a gente, é o que vocês mais reclamam, as pessoas não estão ouvindo vocês. E hoje aqui nós temos 4 pessoas à mesa, elas estão dialogando. Eu entendo que o que vocês querem é isso, que o gestor público possa ouvi-los. E é este que é o grande ponto. É claro que vai ouvir, vai atender, não vai atender. Esse é um outro passo. Nós precisamos discutir o assunto. Se não discutirmos esse assunto, as questões não vão ser resolvidas. Agora é opinião é livre para opinar. Fique à vontade. E ninguém aqui está levantando bandeira de ilegalidade, campeão. Nós estamos levantando aqui a bandeira dos bons serviços prestados. E quanto a bons serviços prestados entre Uber e taxistas, a Uber está prestando um bom serviço. Agora, falamos bem claro aqui, tem que legalizar. E quanto à manifestação de vocês, meu amigo, é isso aí, tem que fazer mesmo, porque vocês têm que lutar acerca daquilo que vocês querem de melhor. Agora, ninguém levantou bandeira de legalidade aqui. A gente só chega a um entendimento através do contraditório. E isto faz parte do exercício democrático de direito. Sim. Nós estamos aqui exatamente exercendo isso, né? O que eu entendo também é o seguinte, o problema da prefeitura é ou seja, se ela administra mal os taxistas, se há toda essa reclamação de carga tributária em cima deles, ele não é descontando. Eu tenho problema com A e vou querer ter problema com B. Então, acho que o nosso colega aí, o nosso amigo aí, tem que entender o seguinte, né? Que nós não estamos apoiando o Uber em detrimento dos taxistas. A gente tem que ficar bem claro isso. Eu gosto do Uber e eu odeio taxista. Não, o que nós vemos é o seguinte, a má gestão administrativa. E aí o Uber não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver é taxista e prefeitura. Tem mais que brigar, eu tenho membros taxistas, então deve estar ouvindo agora, e acho que eles têm os direitos dele. Agora, que o taxista, principalmente permissionário, é isso que ele falou aí, já sai com 250 de dívida, porque ele não pode se apresentar à prefeitura e buscar uma autorização para ser taxista. Ele depende que alguém coloque lá, cobrando uma série de fatores, meio a meio na despesa dos carros. Tudo isso. E aí tem um ponto que eu acho que é muito importante aqui. Você imagina esse rapaz que nos escreveu que agora há pouco e volta para casa, ele sai de casa com a dívida e volta para casa com o lucro que ele teve do dia inteiro de trabalho, 16 horas, ele volta com R$50. R$50, é lógico, é um dia, R$50. Então você imagina bem, como é que fica o emocional, como é que fica o humor. Às vezes você entra num táxi e diz, o camarada foi grosseiro, mas a gente não sabe o que está acontecendo lá. É claro que nada justifica o bom atendimento, profissional, etc, todo mundo tem que ter isso. Mas se vai exigir alguma coisa de A, exija também de B. Porque aí você tem um sistema igual. É isso aí. Entendeu? Quer dizer, é respeitado de A, B. Pelo que eu entendo, é isso que vocês estão falando. Vocês não estão dizendo somos contrários ao Uber ou contrários ao táxi. Estão dizendo, olha, os taxistas têm direito e eles estão exigindo os direitos, eles não estão sendo ouvidos ou pelo menos não estão sendo atendidos no seu pleito. E o pessoal do Uber tem liberdades que eles não têm. E aí fica uma coisa complicada, porque vira uma luta de classes, só que não é a mesma classe. Nós vamos classes diferentes, entendeu? Ele mesmo tinha que fazer uma manifestação contra as diárias dele, 250 pratas de diária, tinha que fazer uma manifestação pra isso melhorar, porque é um absurdo, né? Coitado, é sofrimento, muito sem sofrimento. contar que eles são responsáveis por dividir seguro, manutenção do carro, pagar o ponto onde eles estão, pagar SMT lá não sei das contas. Então, se o camarada, esse permissionário, ele é um escravo. Ele é um escravo. Ele não tem direito. Agora, o Uber não. Você se candidata, faz lá as pesquisas que você tem que fazer, as avaliações, e você pega o teu carro dentro daquilo que eles exigem, você vai trabalhar. Então, por que a prefeitura não regulamenta isso? Por que a prefeitura não se posiciona? Olha, vamos fazer, não vamos fazer da autonomia uma escravidão. Vamos fazer uma opção para qualquer trabalhador que desejar.
O problema maior é do gestor público que está causando todo esse conflito. A nossa ouvinte Areza, que está em Nova York acompanhando a gente, ela diz: JR, aqui o Uber é legalizado pela administradora do táxi, agora tem que ter a mesma documentação. É isso aí. Pagar todas as taxas. A diferença é que eles não precisam comprar, ela chama aqui, o Areza, esse nome, medalão? É uma licença para dirigir, mas tem uma coisa que realmente se parece, que é colocado na lataria do táxi, diz que ele é legalizado, ou seja, tem que ter a mesma documentação, é o que diz a nossa ouvinte Areza, acompanhando a gente diretamente de Nova York. Eu quero agradecer o carinho dela e de todos vocês participando conosco sobre esse assunto. Agora, dia 1º de abril, para muita gente, esse é o dia da mentira, né? E esse assunto vem porque tem gente que diz assim: tô só brincando, é uma pegadinha, é só uma brincadeirinha. Você acha que isso é uma coisa saudável, companheiros, ou isso de alguma forma ameniza a questão da mentira, que se torna posteriormente uma prática recorrente na vida das pessoas? Eu acho que por conta da classe política, o dia da mentira se tornou o ano da mentira, porque nós somos assolados de mentira todos os dias. E chegou até, eu acredito que poucas pessoas se lembram que hoje é o dia da mentira. Diante das mentiras que vão sendo vivenciadas dia após dia. Então chega uma hora que a gente já não sabe mais se hoje às vezes seja o dia da verdade. Às vezes a gente tem que trocar isso. Vamos fazer o dia da verdade, porque o dia da mentira já acabou há muito tempo, gente. Isso é uma coisa de criança agora. Eu acho que nós estamos vivendo um período onde a mentira está sendo exacerbada. O que nós precisamos é de ter verdades, e essas verdades não vêm porque cada vez mais a gente percebe que todo o processo, sobretudo político, econômico, que nós estamos vivendo, ele é pautado só em mentiras. Então ganha aquele que sabe mentir melhor. Hoje, por exemplo, eu não sei exatamente quem é que manda no país, quem governa esse país. Eu não sei exatamente quem é que está falando a verdade, se são os tribunais, se são os magistrados, se são os governantes, os representantes do povo, porque todos mentem. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Pois é. E todo aquele que ama e comete a mentira é filho dele. Nós estamos vivendo um momento escatológico, e isto justifica o que é o dia da mentira exacerbada. Eu queria deixar uma palavra para esse dia. Hoje foi o dia que o Senhor fez, por isso alegremos e regozijemos nele. Eu creio também, JR, que cabe até nós, como povo de Deus, talvez diante desses dias que são ditos como dias disso, daquilo, dobrar os joelhos e o Senhor estabeleça a verdade na nossa nação. Ponto. Porque chega ao ponto de a gente olhar para um juiz, né, como o caso Sérgio Moro, e fazer dele a nossa tábua de salvação. Isso aí. Para onde a gente se move, a gente só acredita nesse homem. Eu acho que ele tem as falhas dele lá. E eu aproveito, me perdoe, eu aproveito porque é uma palavra até de evangelismo para aquele que não professa a Jesus Cristo como Salvador. Ele, Jesus Cristo, disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto é para ser refletido por todos nós. Estes assuntos sobre os quais nós conversamos hoje será alvo da nossa oração já. Nós vamos interceder por esse assunto, mas eu tenho observado que todo assunto que gera algum tipo de paixão, ele é tratado como contra ou a favor, sem nenhum tipo de possibilidade de conciliação. Por exemplo, um ouvinte diz: sou cristã, irmã de 2 taxistas auxiliares, e a luta é pela regularidade dos deveres, já que os direitos são iguais. Injusta a luta deles na rua, quando quem paga nada pode sim dar mais conforto. É o que diz aqui a nossa ouvinte. Eu quero agradecer pela sua opinião, porque nos ajuda a enxergar este assunto aqui. Outro ouvinte dizendo: as pessoas acham que o evangélico só pode ser favorável à opinião deles, quando não diz
logo que como evangélicos, quando não, diz logo que como evangélicos estamos a favor do erro, temos boca, temos voz, temos inteligência e podemos discordar também, diz aqui uma outra ouvinte trazendo a sua opinião sobre o assunto. Vejam, queridos ouvintes que nos acompanham aqui, a opinião é de cada um. Cada debatedor é livre para opinar. A emissora não apoia A ou apoia B. Ainda que ela quisesse se posicionar, seria direito dela, mas não é o caso aqui. O caso aqui é ouvir os debatedores sobre esse assunto. Ninguém é a favor de legalidade. Se está circulando legalizado, é uma briga com a justiça. Se está funcionando sem estar legalizado, é uma briga com a justiça. Nós não devemos brigar entre nós, devemos brigar com quem deve. Quem é que deve lá? É a justiça? Vamos brigar com a justiça. Tem que brigar com a justiça. A manifestação está acontecendo, e ela trouxe alguns transtornos que foram contados aqui pelos nossos ouvintes. Os ouvintes se manifestaram aqui sobre esse ponto e é fundamental que os ouvintes possam falar sobre esses assuntos. O mesmo foi dito aqui quando outras classes elas são apresentadas e apresentam aqui os seus assuntos. Falamos recentemente aqui sobre alunos que estão numa escola e estão se manifestando. Poderemos ter outros casos aqui onde outras classes vão se manifestar. A questão não é ser a favor ou ser contra. A questão boa, que eu acho que vale a pena, é que esse assunto está sendo discutido. A pergunta é, as manifestações neste nível, o taxista escreve e diz, para mim foi ruim. O taxista diz, para mim não foi bom. O taxista disse isso. Então, quando um taxista diz isso, ele pode ser apenas uma voz discordante. E pode ser que seja que muitos outros também pensem da mesma forma. A questão é que esse assunto venha à baila, nós precisamos discuti-lo com muito respeito às opiniões contrárias e valorizando sempre a oportunidade deste diálogo que é tão importante, que deve haver na nossa vida e que nós todos precisamos construir juntos com a graça e a bênção do nosso Deus e Pai. Pesquisa 93. Você acha arriscado casar com alguém que desde solteiro é viciado em pornografia? 95% dos ouvintes por telefone responderam que sim, 84% deles no site também disseram que sim. E JR, ontem um dos nossos temas discutidos aqui foi sobre a questão da população que muitas vezes deixa de reclamar os seus direitos. Foi comentado à mesa que muitos não reclamam exatamente porque não sabem onde e nem como. Então, pensando nisso, nós aqui da 93 FM produzimos um banner sobre os principais telefones aonde você pode reclamar. Então ali a gente tem Ministério Público, a gente tem Procon, então está lá no nosso Face, página da Rádio 93 FM, você pode ir lá compartilhar, porque isso pode ajudar tantas outras pessoas. São uma série de telefones ali que você vai ter onde buscar os seus direitos. Muito bem, quero agradecer aqui a presença do apóstolo Alexandre. Apóstolo, um forte abraço, querido, Deus abençoe sempre. Obrigado, TR, é um prazer estar com os debatedores aqui, com todo o povo de Deus, e até dizer o seguinte, se algum irmão ficou ofendido ou algum ouvinte, não foi a nossa intenção. Nós sempre queremos promover o crescimento e até a oportunidade de você discordar da gente, que é uma bênção também. E mandar um beijo aí para minha família, minha esposa, meus filhos e para todo o povo lá maravilhoso do nosso oceano. Muito obrigado, pastora Marcione, Deus abençoe cada vez mais. Eu agradeço, JR, por mais uma vez estar aqui com vocês. Queria deixar um beijo para todo o povo de Paciência, todo o povo da Zona Oeste, meu filho que está hoje comigo me acompanhando, minha nora. Muito obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Doutor Dácio, querido, forte abraço, irmãozão. Muito obrigado pela mais essa oportunidade de estar aqui nessa rádio, e digo a você, meu querido ouvinte, que não há saúde física sem saúde emocional, não há saúde emocional sem saúde espiritual. Cuide da sua. Muito bem, muito obrigado aí ao pastor Sérgio, forte abraço, querido. Também quero agradecer, quero louvar a Deus por tudo que aconteceu nesse lugar e quero convidar o pessoal para nosso aniversário, 19 anos, começa hoje, sábado no domingo, e no domingo pela manhã uma grande festa, porque nós teremos um conselho de bispos ali nos ordenando a bispos da Igreja Metodista. Muito bem, quero agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes, a participação de todos. Volto aqui só para reiterar, embora
Nem sei se nós todos seremos compreendidos. A palavra do apóstolo Alexandre foi muito boa em relação a esse assunto. Na minha percepção, não houve aqui posicionamento favorável ou contrário a isso, aquilo outro, que envolva a questão do transporte público no Rio, especificamente falando de táxi e Uber, né? Eu não perguntei, poderia, mas isso é uma questão pessoal. Se os nossos debatedores, você usa o quê quando você precisa? Isso ou aquilo, entendeu? Então, existem manifestações que são individuais. O ouvinte tem direito a discordar de vocês, e aí ele está no direito de dizer que vocês estão errados nas suas opiniões, como vocês podem dizer que o ouvinte está errado na opinião dele. Aí vale aqui a máxima da possibilidade do diálogo, do entendimento e da liberdade de expressão. Vale para um lado, tem que valer também para o outro lado, e por isso nós trouxemos aqui várias opiniões dos nossos ouvintes. Nós queremos apresentar os temas de hoje diante de Deus em oração, porque quando os assuntos são apaixonantes, né? A temperatura sobe. E nós precisamos aprender a dialogar, a conversar. Não tá fácil para ninguém. Nós vamos orar pelos taxistas, muitos deles nos acompanhando, pedindo que Deus traga ao coração deles a bênção do Senhor e abra as portas, para que Deus toque no coração desses governantes que muitas vezes não dão voz e não escutam a voz daqueles que têm servido a população debaixo de sol, debaixo de chuva, sofrendo os riscos de uma profissão de grande periculosidade. Vários taxistas já sofreram assaltos, já sofreram sequestros, já foram obrigados a ir a lugares que eles não queriam ir porque era perigoso demais, assim como outras classes têm sofrido também num país que está vivendo uma crise sem precedentes, como a nossa crise, que tanto é econômica quanto é política também. Vamos orar por esse assunto, como vamos orar também pedindo a Deus que abençoe aqueles que estão envolvidos nessa escravidão da pornografia, para que sejam, pela graça do nosso Deus, libertados em nome de Jesus. Vamos orar pela verdade, para que haja verdade nos nossos lábios e jamais haja mentira. Nós vamos orar também por essa questão que envolve a nossa saúde, tanta gente na dependência de um sistema público e sem esse sistema público funcionar. O exemplo que a gente trouxe hoje, que é o tema do dia, H1N1, com a primeira vítima no Rio. É a primeira vítima que eles dizem que é a primeira vítima. Pode ser que existam outras vítimas, infelizmente. Vamos orar, queridos. Pastor Sérgio vai orar conosco. Nós vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração, clamando ao Senhor pela sua misericórdia. Aqui entre nós não há perfeição. As opiniões, ainda que individuais e cheias de conhecimento, elas são falhas. Ela pode ser falha para um lado, também a outra opinião pode ser falha. Vamos ouvir uns aos outros e pedir que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Tu és o Senhor da nossa vida, soberano, e nós queremos louvar por tudo isso. Agora queremos colocar em tuas mãos a vida deste casal que talvez esteja sendo assolado por essa praga da pornografia. Meu Deus, em nome de Jesus, entra na vida desse casal, desse homem, dessa mulher que porventura caiu nesta cilada. Oh, meu Deus, e arranca com mãos fortes, fortalecendo eles no amor, meu Deus. No nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor também esses vírus que é Zika, dengue, chikungunya, H1, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, levanta, meu Deus, um governo forte que nos dê suporte dentro da área médica para cuidar desses pacientes que estão sendo assolados por essas pragas. Repreenda todo o mal. Tu és o Senhor que podes repreender tudo, Pai. Tu és o Senhor que tem todo o poder. Em nome de Jesus, colocamos em tuas mãos também essa situação dos taxistas. Oh, meu Deus, eles estão lutando por uma causa justa, mas de legalidade. E tu és o Senhor que pode dar suporte, acordar o nosso governo. Nós estamos vivendo debaixo de um sofrimento terrível, que é essa instabilidade governamental. Tu és o Senhor que pode resolver isso
isso, nós colocamos em tuas mãos o nosso país, Pai. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e está em tuas mãos o nosso país. Te louvamos por tudo. Toma agora o nosso retorno para os lares, livra-nos de crime de sangue, de assalto, de balas perdidas, e nos dê um retorno de paz. Nós temos segurança no Senhor, por isso te louvamos e te agradecemos por tudo. Muito obrigado por esta rádio abençoada, esclarecedora. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.